Aí já tem uma possibilidade de arranjo, se o Corinthians for jogar o arranjo de data do playoff da Sul-Americana, como o Corinthians deveria se organizar. São recortes mês a mês, mais ou menos isso. É isso. Então, assim, o São Paulo já tem, nesses próximos 30 dias, a ciência que vai jogar 2 vezes com o Palmeiras, saíram as datas. Vai jogar um jogo com o Tigre, que já é um jogo praticamente garantido pela possibilidade de perder por até 3 gols de diferença. E tem a sequência do Brasileiro nesse mês. Daqui a um mês, dependendo do adversário da Copa Sul-Americana do sorteio, dependendo da classificação ou não contra o Palmeiras, você projeta o próximo mês. É isso. Isso tanto em relação a prioridades quanto em relação ao jogador, é o que ela falou. De vender ou comprar. Eu acho que tem uma coisa interessante nessa situação do Dorival e do Muricy, no momento do não sai ninguém, porque está tendo uma enorme dificuldade de entrar alguém. Então, ao perder o Marinho para o Fortaleza, a gente vai lembrar que há 15 dias o São Paulo perdeu o zagueiro para o Fortaleza, o zagueiro Ituano Bernardo, e perdeu o Janderson do Guarani para o Coritiba, com todo respeito. O São Paulo perdeu esses 3 jogadores. Então, perdeu 2 jogadores para o Fortaleza. O Bernardo nem jogou ainda no Fortaleza. Seria... O Bernardo sabe o que ele seria? A reposição por uma venda do Beraldo. Zagueiro canhoto jovem. Se o Beraldo vai muito bem, eu posso vender porque eu... Então, não está conseguindo entrar ninguém. Depois, a reformulação feita, saem 15 e entram 12, promovida pelo Rogério e pela direção, em que a economia foi irrisória. Deu para fazer a reformulação? Deu. Em tese, porque o Vasco não saldou a dívida ainda, o dinheiro do Léo Pelé garantiria a margem para a reformulação. Desde a reformulação, vieram 2 jogadores para o São Paulo de forma emergencial por conta das fraturas, os 2 do Fluminense, que o Diniz e o Fluminense facilitaram a negociação. O Caio Paulista e o Michel Araújo. O Raí, né? Ramos. E o Raí Ramos, pelo amor de Deus, mas o Raí Ramos, né? E aí é aquilo, né? O dinheiro, que tá. A direção também tem, não é só vai para outros lugares. A direção do São Paulo também trabalhou mal diversas vezes. O jogador mais caro, contratado pelo São Paulo, fora o Galopo e as suas criptomoedas, foi o Orejuela, que é a pior contratação. Foi a primeira contratação dessa gestão. E é o 5º lateral direito. Os caras preferem colocar um Massa na lateral, ou você que é canhoto, do que o Orejuela. Com todo respeito também, a contratação de 55 laterais direitos tem a ver com o fato do Rogério falar 1 milhão de vezes que o Rafinha não podia jogar, e o Rafinha joga, Sim, né? São várias desconexões. Mas então, aí tem um outro técnico agora com outro perfil. É isso. Ele não descarta jogador, pelo contrário, né? Ele tenta aproveitar todos, mas ele já percebeu que não vai chegar ninguém. Se chegar, vai ser um milagre, porque se o Fortaleza vier, ele leva. Se o Coritiba vier, ele leva. Então, ele não tira, pelo menos. Se não vem, não tira o que está. Está nesse patamar, certo? E acho que a margem que o São Paulo tinha para formar o elenco, ela se esgotou lá no começo da temporada de financeira. Aí, ou você vende alguém para trazer outros, ou você fica com isso que está até o final do ano. Está nessa situação. E aí, de novo, eu insisto. Se as coisas estivessem funcionando bem internamente, você poderia contar com 5, 6 voltas do departamento médico, que significam 5, 6 jogadores como reforços. Então, se você tiver o Wellington, o Igor Vinícius, o Erisson, o Thales, nem lembra do Thales. O Thales jogava. Moreira. O Moreira. Você começa a ter gordura para 3 frentes. Esses caras jogaram a Copa Sul-Americana no ano passado até o mata-mata, né? Era o time... Hoje não tem como fazer isso porque não tem jogador, está todo mundo machucado. Então, acho que tem essa situação da parada, é quase uma parada para o São Paulo. Olha, chegamos até aqui com 15, 16 partidas do Dorival, o nosso horizonte é esse, as nossas possibilidades são essas, e tem que ter um planejamento que seja mês a mês para entradas, saídas, prioridades. E foi mais ou menos o que a gente ouviu na entrevista ontem, em que técnico e coordenadores estão completamente afinados.